Olá galera, vamos então aqui para a correção do nosso simulado de português com o professor Mário. Então aqui a primeira questão, considere a frase: o New York Times foi o primeiro jornal a conhecer parte da tecnologia na qual a companhia vem trabalhando. Em conformidade com a regência padrão da língua portuguesa, o termo destacado pode ser substituído por. Então vamos ver aqui esse conhecer. Esta questão aqui está abordando regência. Então, a alternativa A aqui, estar a par em. Então, nesse caso aqui, é sempre bom quando tem um termo, vamos substituir pelo que aparece na alternativa. Só que aqui o que está em xeque é a regência. Então, quem está a par em ou está a par de? Então, quem está a par de. Então, já podemos eliminar aqui por causa do em. Então, a alternativa A está errada. Estar interessado com. Quem está interessado, está interessado em alguma coisa. Então aqui já eliminamos, nem precisamos de ir lá substituir para ver se tem o mesmo significado, não. Então tem que olhar o que pede. Não está pedindo, não é regência? Então só vai nos interessar a regência. Ter acesso de, não. Quem tem acesso a alguma coisa. Eu tive acesso ao laudo. Informar-se com também não pode, né? Quem vai se informar sobre alguma coisa. Então aqui já eliminamos as alternativas, restou a alternativa E, que quem se inteira de alguma coisa. O jornal a inteirar-se de, ou então da parte da tecnologia. Então a alternativa E é a correta, porque quem se inteira de alguma coisa. Então vamos aqui para a próxima questão. Leia o texto. Então aqui para otimizarmos nosso tempo, não vamos fazer a leitura do texto. Já vamos ler lá embaixo o que pede a questão. De acordo com a norma padrão, as lacunas desse texto devem ser preenchidas respectivamente por. O que está em xeque aqui é o uso da crase. Se nós vamos usar o a com acento indicativo de crase ou somente o a. Então vamos lá. Quando você se refere, esse verbo referir pede a preposição a, né? Você se refere a alguém. Agora, o que está em xeque aqui é o que vem depois. Alguém, pronome indefinido, não usamos crase, ok? Vamos lá para a próxima. A quem muitos atribuíam. Se atribui a alguém o nome, não é isso? Então, esse a quem aqui, ó, antes do pronome quem, também não usamos crase, ok? O próximo aqui, costumava passear às margens ou às margens. Então, nesse caso, nós vamos usar crase ou não? Nós vamos usar crase. Vamos usar aqui a tática de substituir a feminina por uma masculina? Então, às margens, vamos falar ao longo. Então, deu ao, nós vamos usar crase, não é isso? Então, vamos usar nessa locução prepositiva aqui, ó, virá com crase. Então, nessa questão aqui, a alternativa correta, alternativa A. Ok? Então, bem simples essa questão e crase, não dá para errar mais. Para responder a questão, considere a passagem seguinte, e diz que dali para frente era conosco, porque a sorte não ajuda quem não a ajuda a ajudar. Olha que trecho complexo aqui. Mas depois a gente vai ver que é um trecho simples aí. Precisamos ter atenção. É correto afirmar que o termo a no trecho não a ajuda é um artigo? Então vamos ver lá. Porque a sorte não ajuda quem não a ajuda. Esse ajuda aqui é verbo. Então não tem o artigo. Para eu ter artigo tem que ter um substantivo. Já eliminamos aqui então. Uma preposição exigida pelo substantivo ajuda? Não. Ok? Não pede preposição, não. Depois de ajuda, não. Uma preposição exigida pelo verbo ajudar também não pede. Esse verbo ajudar não pede preposição, ok? Então, por isso já eliminamos as alternativas B e C. Agora a próxima. Um pronome que se refere à palavra sorte. Então, vamos dizer lá. Porque a sorte não ajuda quem não a ajuda a ajudar. Então, esse A aqui, vamos substituí-lo aqui. Ó. Porque a sorte não ajuda quem não ajuda ela a ajudar. Não ajuda quem? A sorte. Então, esse A aqui, para não ficar nesse caso aqui, eu não posso falar eu não ajudo ela, ok?
Não posso falar, não. Isso aqui é básico. Eu não ajudo ela. Não, como é que é o jeito correto? Eu não a ajudo. Olha o não aqui. Ó. Nesse caso, por isso, a gente tem a próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, esse a aqui, ó, ele refere-se aqui à palavra sorte. Viram como é que é complicado aqui, mas não é difícil? Então, você tem que saber que o verbo ajudar, quando a gente estudou regência, ele não pede preposição a, e artigo, para ser artigo tem que vir antes substantivo, então vamos eliminando aqui. Ó. Então, é um pronome que se refere à palavra sorte, então ele substitui a palavra sorte, ok? Que não ajuda a sorte a ajudar. Então, nós já vimos aqui que esse pronome aqui eu não posso falar eu ajudo ela, tem que ser eu a ajudo, nesse caso aqui eu não a ajudo. Um pronome que se refere à palavra conosco também? Não, não se refere à palavra conosco, não, refere à palavra sorte, porque a sorte não ajuda quem não ajuda ela, né? Ou quem não ajuda a sorte a ajudar. Já falei com vocês, ajuda ela não pode, é a ajuda, não a ajuda. Para responder às questões número 11 e 12, considere a seguinte passagem. Estima-se que atualmente 160 mil brasileiros trabalhem e vivam no país em condições semelhantes às de escravidão, ou seja, estão submetidos a trabalho forçado, servidão por meio de dívidas, jornadas exaustivas e circunstâncias degradantes em relação à moradia e alimentação, por exemplo. É correto afirmar que essa passagem, então vamos ver aqui, essa passagem, quando eu falo ou seja, outra questão bem fácil aí também, né? Quando eu falo ou seja, retoma algumas informações anteriormente expressas, então, e introduzindo um dado novo referente ao número de escravizados. Então, quando eu falo ou seja, ele se refere, ele retoma algumas informações anteriormente expressas? Sim. Essa expressão ou seja, ela vem justamente para isso. Falou algo, aí depois você vai lá e complementa. Aí você pode introduzir um dado novo aqui, ó. Então, quando fala lá, o primeiro aqui está falando de do trabalho semelhante à escravidão. Então, aí depois ele vem aqui e complementa o quê? Ó? Trabalho forçado, servidão por meio de dívidas, jornadas exaustivas e circunstâncias degradantes. Então, o que? Retomou, porque continuou falando aqui dessa questão aqui, ó, das condições semelhantes à de escravidão, e depois ainda introduziu mais trechos, dados novos aqui que se referem também ao número de escravizados. Então, a questão que dá para acertar aí também. Então, aqui está a alternativa correta. Destaca a quantidade de escravizados atuais, equiparando-se à quantidade dos retratados na galeria de fotos. Então, aqui, ó, neste caso aqui, ó, basta a gente perceber o que está equiparando aqui, e também não refere-se a isso. Traz informações novas acerca das condições de trabalho escravo, evitando repetir fatos anteriormente mencionados? Não. Também podemos eliminar, contradiz os dados expostos na sequência, evitando fazer comparações com a quantidade de escravos africanos. Também não contradiz. A expressão, ou seja, não vem para contradizer, não. Repete informações anteriormente expressas, inclusive a que se refere à quantidade de pessoas vivendo como escravo. Também não, ele não veio para repetir, não. Ele retoma o que falou anteriormente e traz novos dados sobre aquilo que falou. Correto? Ainda sobre essa mesma passagem, a expressão ou seja, em destaque na passagem, introduz em relação ao trecho que a antecede. Ou seja, qual que é a função desse ou seja? Então vamos ver aqui. É uma alternativa? Não. Alternativa, quando a gente vai ver lá as orações, as conjunções alternativas, são aquelas que expressam ou uma coisa ou outra, por exemplo, né? Uma correção, ele também não vem para corrigir, não, ele vem para complementar. Um testemunho descartamos de cara, né? Agora, um esclarecimento, sim, ele vem para esclarecer essa questão, veio para trazer mais informações sobre essa questão das pessoas que estão em condições semelhantes à de escravidão. Não é isso? Ele veio para trazer um esclarecimento, veio acrescentar. E também não contradiz, não. Ou seja, não vem para contradizer, não. Ok?
Sinale alternativo em que as palavras são acentuadas obedecendo a mesma regra que determina a acentuação, respectivamente, das palavras vários e análogas. Então, quando falo respectivamente, eu tenho que seguir esta ordem aqui, ok? Então, quando a gente vai lá falar de vários, por exemplo, a gente tem que ficar atento. São essas duas palavras, tem que estar na mesma ordem. Então, a gente vai lá desmembrar vários. Quando temos aqui a primeira regra, quando se trata de acentuação, é a gente separar a palavra, saber se ela é oxítono, paroxítono, proparoxítono. Então, aqui nós temos vários. Ó. Então, essa daqui é a última sílaba, a sílaba forte é a penúltima. Sempre que ela é penúltima, ela é paroxítono, terminada em ditongo, ok? Então, a primeira nós já sabemos, paroxítono terminado em ditongo. E a próxima, vamos separar? Análogas. Então, aqui nós temos a última, aqui nós temos a penúltima e aqui nós temos a antepenúltima. Então, quando a sílaba tônica é a antepenúltima, ela é uma palavra proparoxítona. A proparoxítona é muito simples, porque todas as proparoxítonas são acentuadas, ok? Então, nós já vimos aqui. Então, a primeira tem que ser uma paroxítona, terminada em ditongo, e a segunda tem que ser uma proparoxítona. Proparoxítona todo mundo já sabe, então a segunda é proparoxítona. Então, aqui nós já eliminamos. Isso aqui não é proparoxítona, não. Essa sim é uma proparoxítona. Mas o que importa aqui, que tem que ser proparoxítona, é a última. Já eliminamos aqui. Josés. Neste caso aqui, a sílaba forte é qual? A última. Então, ela é oxítona. Mas, no caso, a nossa primeira, ela tem que ser o quê? Paroxítona, não é isso? Então, já vamos eliminar aqui também. Antônios. Aqui nesse caso aqui, ó, ela é um quê? Uma última, né? E aqui é a penúltima. Então, ela é paroxítona, terminada em ditongo. Olha aqui, ó, bem semelhante. Ó, tônios, vários. Agora, vamos lá. Multiétnica. Vamos lá. Multiétnica. Então, última. Façam isso mesmo. Separam em sílaba lá na hora da prova. Paroxítona, proparoxítona. Então, a primeira aqui, ó, ela é o quê? Paroxítona terminada em ditongo. E a outra é o quê? Proparoxítona. Igualzinho os exemplos dados na questão. Então, aqui, ó, deploráveis, nesse caso aqui também, vai ser uma paroxítona. Inclassificável, também paroxítona. As duas são paroxítonas, por isso eliminamos. País e máxima também já eliminamos aqui nesse caso. E máxima é proparoxítona. Agora, país, aqui nesse caso, é uma oxítona. Então, por isso eliminamos. Questão meio complexa, mas a partir do momento que você separa em sílaba e que você já sabe que toda proparoxítona já é acentuada, já ajuda muito. Por aí já dá para resolver a questão. Observe na sentença a seguir o verbo intervir. Intervindo quando necessário junto à instituição. Eita, esse intervir aqui, né? Parece difícil, não é? Mas intervir, ele vem de qual verbo? Do verbo vir, pronto. O verbo vir, a gente já é mais acostumado a lidar com ele. Sinal é a alternativa em que esse verbo está corretamente empregado. Então, nós temos que fazer essa analogia. Intervir vem de vir. Os pais erroneamente interviram na escolha profissional dos filhos. Eu falo que os pais interviram, e se eu falar assim, ó, os pais viram ou os pais vieram? O que eu falo primeiro? Neste caso, os pais vieram, não é isso? Então é intervieram. Parece estranho, mas é isso mesmo. Então já pega lá de cara, intervir virou vir. Eles viram ou eles vieram? Eles vieram. Então já eliminamos aqui a alternativa A. Alternativa B. Se os professores intervissem, se eles vissem ou se eles viessem? Se eles viessem, a decisão dos alunos não seria espontânea. Então já eliminamos. Hoje as redes sociais intervêm em todas. Eu falo, eles vêm? Sim. Não é do verbo vir? Eles vêm. Ok? Então, esse é do verbo vir. Se fosse do verbo ver, seria o quê? Vamos torcer para que eles veem o menino, por exemplo, ok? Aqui a gente lembra que, né, o que dobra é o crer, ver, não é isso? Então, somente os verbos crer, dar, ler e ver
é que vai dobrar, ok? Aí vamos vir com dois S aqui. E como aqui é do verbo vir, aí fica vem. Então, as redes sociais intervêm, é isso mesmo, porque eles vêm, não é isso? O médico interviu. Isso aqui a gente vê muito errado e cai sempre nos concursos, né? Então, vamos pegar lá o verbo vir. O médico viu ou o médico veio? O médico veio, então o médico interveio. Parece estranho, né? Mas é isso mesmo, cai muito nos concursos. Então, o verbo intervir, vocês não vão errar mais. A Defesa Civil interveria, olha, soou estranho aí, não é isso? É do verbo vir. Eu falo, ele veria ou ele viria? Se ele pudesse, ele viria. Então, interviria, ok? Não dá para errar mesmo, não, que é só substituir pelo verbo vir. Muito fácil aqui, tá bom? Então, se gostaram aí da correção do nosso simulado, deem um like aí e também se inscrevam lá no nosso canal. Bora, guerreiros!